um grupo de professores da França se mobilizaram pelo Facebook. E ao se mobilizar pelo Facebook, eles estavam se mobilizando em relação às suas condições de trabalho. Como essa mobilização pelo Facebook, ela ocorreu de forma processual, sistemática e por um longo período, esse grupo desapareceu do Facebook. Ou seja, o que significa? Que as redes sociais deveriam estar a serviço de nós para nos socializarmos, para nos relacionarmos, mas para também nós nos organizarmos melhor. Porque a gente sabe, na década de 60, 70 e 80, era muito fácil nos reunirmos, fazermos movimentos sociais. Hoje, as dificuldades conjunturais, estruturais, nos dificultam muito a nos organizar. E aí as redes sociais são, sim, importantes ferramentas. Mas exemplo da França, que se organizaram de forma sistemática, trouxeram uma denúncia e propostas, o que aconteceu? Perceberam que aquelas postagens nas redes sociais estavam desaparecendo. Então, isso é um sinal para nós de que, enquanto a gente fica no Facebook dialogando, paquerando, muito legal, porque a gente está, de um certo modo, nos entretenimento, né, usando o entretenimento para passar nosso tempo. Nós não estamos nos mobilizando, nos organizando e nem pensando nas questões macro da sociedade. Então, para isso, ok. Para outras questões mais relevantes, como eu citei anteriormente, não pode ser usado. Então, é uma ferramenta que está em disputa também, que são as redes sociais. Primeiramente, o professor, ele continua com um papel de muita importância. Eu não consigo conceber uma educação sem professor. O professor faz um papel que nenhum outro profissional realiza e tampouco as tecnologias. Por quê? Porque a mediação que é feita em sala de aula do conhecimento socialmente construído e com a realidade do educando, ele não consegue fazer sozinho. Não há livros que ensinem essa socialização. Esse diálogo, essa construção reflexiva, isso não está posta em nenhum livro científico. Isso é da construção humana, é a socialização coletiva que nos torna em condições de argumentar, de fundamentar nossas ideias, de problematizar. Então, é nessa relação com o professor que os educandos, vão conseguir se desenvolver socialmente. Então, o papel do professor é de extrema importância. Mas tem uma questão. Se o professor não estiver atualizado, em permanentes estudos, ir a congressos, o que vai acontecer? Os alunos vão ter informações que não são conhecimentos. E se o professor não traz a reflexão teórica para a sala de aula, articulada com essas informações, o que vai acontecer? Os alunos vão achar que tem mais conhecimento que os professores. Porque a internet, ela nos dá informações. A internet não nos dá conhecimentos. Então, os adolescentes têm que desconstruir essa ideia, porque a internet não dá, né? Ela nos dá acesso a vários sites, que alguns têm coisas que, olha, é para se espantar. Mas, ao mesmo tempo, são ferramentas interessantíssimas de pesquisa, com certeza, desde que bem orientados. Se nós não tivermos orientações até para o acesso, nós vamos lá no Google, Wikipedia, e vamos achar que estamos fazendo grandes pesquisas. E aí, quando a gente se depara, o professor nos dá uma devolutiva, que meu trabalho foi insuficiente, porque não teve uma fundamentação teórica, não teve uma reflexão, não teve uma problematização, ou seja, os sites que eu busquei foram insuficientes para me dar elementos para uma fundamentação teórica. Então, as ferramentas tecnológicas são imprescindíveis, só que elas não substituem a relação entre professor e aluno na questão da problematização do conhecimento. Em relação às diretrizes curriculares, né? Porque nós não trabalhamos com essa ideia, não dá nem para conceber essa ideia de currículo mínimo. São diretrizes curriculares que cada regional, que cada canto desse país pode adequar com a sua regionalidade, com a sua particularidade, com a sua diversidade do seu território. Então, há diretrizes curriculares que devem ser seguidas em todo o território nacional. E cada local tem a sua particularidade. E aí, como que eu incremento o currículo com a particularidade do território da região Amazônia,
da região Nordeste, da região Norte, que está a Amazônia, da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul. Por quê? Porque se a gente pensar num currículo mínimo, o mínimo é esse. E muitos vão ficar no mínimo. E ao ficar no mínimo, a ideia é de reduzir a educação em pacotes. Então, o que é mínimo na matemática? São as operações. O que é mínimo no português? A gramática, a linguística. O que é mínimo na ciência e sociedade? Então, o estudo do meio. Não, isso é insuficiente para pensar um currículo que desenvolve o ser na sua totalidade. Então, é pensar quais diretrizes curriculares estão postas e como nós nos adequamos a ela, respeitando as diversidades.